Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão de altíssima relevância para sua prova de concurso público. Me acompanhe aí. O examinador falou o seguinte: o trecho "um pequeno continente perdido" funciona sintaticamente. Qual é a função desse termo? Como complemento da forma verbal repousa. Pessoal, preste atenção. Esse tipo de comando cai só a vida toda, porque o examinador normalmente quer nos enganar com relação a quem é o sujeito ou quem é o complemento do verbo. E a gente tem de partir do pressuposto de que nem sempre as estruturas estarão na ordem direta. Quer ver? Veja só. A gente tem o seguinte: a 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, a aproximadamente 2.000 metros de profundidade, repousa, abaixo do Oceano Atlântico, um pequeno continente perdido. Veja que o abençoado quer trabalhar com repousa. Vocês concordam comigo que quando a gente lê a 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, vou até colocar entre parênteses para vocês perceberem que é uma ideia intercalada. E é muito importante a gente avaliar o que é ideia central e o que é ideia intercalada. Então, a 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, ideia intercalada. A aproximadamente 2.000 metros de profundidade, ideia intercalada. Abaixo do Oceano Atlântico, ideia intercalada. Então me diga aí, meu povo, qual é a ideia central? Que repousa um pequeno continente perdido. O que eu quero que vocês tenham consciência com relação à parte estrutural? Existem termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. O termo acessório é aquele que eu coloco, mas que eu poderia não ter colocado. Ou seja, eu vou acrescentar informações que estruturalmente poderiam ser retiradas, mas que do ponto de vista semântico são importantes. Vocês concordam que aqui poderia ter falado apenas que repousa um pequeno continente perdido. Mas repousa onde? Me diga. Aqui ele está falando que repousa a 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, indica lugar. A aproximadamente 2.000 metros indica lugar e abaixo do oceano também indica lugar. Então veja que nós temos, se eu tenho qualquer circunstância, tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, qualquer circunstância, a gente já sabe que tem natureza adverbial. Ou seja, meu povo, termo adverbial é termo acessório, eu poderia tirar. Isso aqui tudo poderia não ter aparecido, beleza? É muito importante na hora da prova você avaliar ideia central e ideias secundárias. Agora, professora, vamos para o que a questão pediu? Vamos. Quando ele diz que um pequeno continente perdido é complemento, ele está falando que é o objeto direto, então ele está considerando esse verbo como transitivo direto. Mas estrutura base, sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta. Mas vocês acham que a estrutura sempre virá bonitinha desse jeito? Não. Se eu jogo fora as estruturas adverbiais, eu teria uma estrutura sendo iniciada por repousa. Ou seja, essa estrutura estaria iniciada por verbo e ele quer saber se o que vem depois é o complemento do verbo. Quando a estrutura já foi iniciada por um verbo, preste atenção, a maior probabilidade é que ela esteja na ordem inversa. Então você vai mudar a ordem dos elementos e avaliar se daria certo. Aqui daria para ler mudando a ordem? Um pequeno continente perdido repousa. Pode ou não pode? Vou apagar o que ele disse, isso aqui foi o que ele disse, viu? Então estou apagando e vou mudar a ordem dos elementos. Então um pequeno continente perdido repousa, ponto final. Pode ou não pode? Pode. Se pode, esse verbo é um verbo que não transitou. Um pequeno continente perdido é o sujeito. Esse verbo é intransitivo, não é complemento. A questão é falsa. E preste atenção, porque esse é um comando muito previsível. Você não tem direito de errar. Por quê? É comum. Examinador normalmente coloca estruturas na ordem inversa e tenta nos enganar que aquilo que vem depois é o complemento do verbo, mas na verdade é o sujeito. E por que isso é determinante? O verbo não concorda com o complemento, o verbo concorda com o sujeito. Se esse sujeito estivesse no plural, o verbo ficaria no plural. Como ele está no singular, o verbo fica no singular. Então, comando previsível não tem direito de errar. Não acredite que a estrutura estará sempre na ordem direta, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.